Pessoal, vamos falar logo do último sola, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria significa somente a Deus a glória, e certamente esse foi um dos grandes pilares da reforma protestante. A forma que o Franklin coloca aqui, ele diz que esse tema do Soli Deo Gloria, ele é um tema que coroa esse importante movimento do século XVI, uma vez que afirma que toda glória deve ser dada a Deus somente, não apenas para se dignar em vir a nós nas Escrituras, mas também pela salvação que é realizada conforme o conselho da vontade daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, citando aqui Efésios 1:11. A expiação realizada por Jesus na cruz, também a justificação pelo pecador, assim como o dom da fé criado no coração do crente pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que acontece, tudo que nós falamos anteriormente a respeito de Deus se revelar, né, o sola escritura, ou a respeito da salvação somente pela graça, sola gratia, isso por meio de Cristo, solos Christus, isso mediante a fé, sola fide, tudo isso é Soli Deo Gloria, ou seja, somente para a glória de Deus. Algo importante sobre o Soli Deo Gloria é que a busca pela glória de Deus é algo a ser estimado acima de tudo. Nada que nós fazemos, ou nada do que a igreja deve fazer, deve buscar a honra de homens ou méritos humanos, mas sempre a glória de Deus. E isso não apenas em um contexto, digamos assim, religioso e eclesiástico, mas em tudo na vida. Tudo que o cristão faz deve ser para a glória de Deus, visando a glória de Deus. Isso não significa que a Bíblia, né, isso aqui não é a Bíblia, mas enfim, isso não significa que a Bíblia é um manual de astronomia, ou um manual de economia, um manual de política, não. Mas certamente os princípios da Escritura, os princípios da Palavra de Deus influenciam na educação, na economia, na política e em tudo mais. Então, tudo que nós fazemos, ainda que não seja religiosamente explícito, né, ou eclesiasticamente, deve ser para a glória de Deus. É muito interessante que aqui está aquele princípio, dois princípios teológicos que me vêm à mente. O primeiro deles é o coram Deo, né, que é um princípio reformado de que tudo que nós fazemos é perante Deus, é diante da face de Deus, então por isso deve ser feito da melhor forma, aquele princípio que Paulo fala, né, que o servo deve servir a seu Senhor como a Deus, né, como a Cristo, como ao Senhor. E o outro princípio reformado, princípio teológico, né, mas que está presente na teologia da reforma, é a graça comum, o princípio de que a graça de Deus existe de maneira especial para o seu povo, para os cristãos, aqueles que são seus filhos, né? A graça especial opera a salvação dos seus, mas de maneira comum, ou seja, de acesso a todas as pessoas, existe também a graça de Deus, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem acesso a um alimento, ele usufrui da graça comum de Deus, que abençoou a lavoura, que abençoou aquele trabalhador que pôde ir lá colher, abençoou o padeiro, mesmo que essas pessoas não sejam cristãs, né? Deus faz nascer o sol para justos e injustos, Deus faz cair a chuva para justos e injustos. Então, esse é mais ou menos o conceito de graça comum, e isso significa que tudo o que acontece é mediante Deus, né, e é para a glória de Deus. E outra coisa interessante aqui também que ele destaca é que tudo que Deus faz é visando a sua própria glória. Ele faz uma lista aqui, passando por, digamos, toda a história da redenção. Deus, ele é o único digno de toda glória. Ele diz que até mesmo a queda, ela existe para a ocasião da glória de Deus, porque por causa da queda é que o Filho de Deus é enviado para a nossa salvação. Ele diz que a humanidade se espalhou para a glória de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão para a glória dele mesmo, e a lista é grande, ele cita aqui, não dá pra ver direito, mas ele cita aqui 2 páginas aqui direto e vai até lá no final, na consumação do reino de Deus, e todas as coisas, tudo é para a glória de Deus. Por que Deus existe? Para a sua própria glória. Essa é a paixão última de Deus. Isso aqui é um conceito que eu lembro muito de John Piper, e ele disse que o Catecismo de Westminster, né, o breve catecismo, assim como o maior, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E qual é o fim principal de Deus? E o John Piper diz que, semelhante, né, o homem sendo imagem e semelhança de Deus, também esse princípio. O fim principal de Deus, né, o objetivo principal de Deus é glorificar a Deus e se alegrar nele mesmo
para sempre. Então esse é o propósito não somente da história da redenção, mas de toda a história da humanidade. Ele destaca aqui o impacto que a reforma teve, por exemplo, na música, na literatura, no campo científico, no campo político, né, que tem a ver com esse conceito de graça comum. E por causa disso, como a reforma não foi apenas um movimento de redescoberta do evangelho, mas também um movimento de reordenação da sociedade à luz da revelação de Deus na Santa Palavra. Então, esse é o princípio do Soli Deo Gloria, né? O grito de reforma, protestando contra a igreja que estava buscando para si a glória, estava buscando luxo, estava buscando louvor dos homens, e tudo errado, né? Tudo errado, não devia ter assim. E como deve ser, né? Ou seja, sempre baseado na palavra de Deus e para a glória de Deus somente. E por fim aqui, já logo depois em seguida vem a conclusão, né? Onde ele trata daquele aspecto, né? Aquela expressão que é a igreja reformada sempre reformando. Nós precisamos pensar nos 5 solas, e esse livro eu achei muito oportuno para isso. A forma como Franklin mostra o contexto histórico em que surgiu esse princípio reformado, cada um dos 5 solas, e como esse princípio não apenas foi útil para o momento, mas é útil para os dias de hoje, eu achei muito bom. É um livro pequeno, né? Mas os aspectos são muito práticos, muito útil para a vida da igreja, para a vida cristã e independente de qualquer coisa para o nosso contexto brasileiro. Então, muito obrigado, Franklin Ferreira e Edições Vida Nova pela publicação de Pilares da Fé. E é isso aí, pessoal. Além de tudo isso, é para a glória de Deus, né? E é por causa da glória de Deus somente que nós estamos chegando ao fim de um Veda. Ai, ai. Como é que tá o almoço, amor?